Boa noite. Que a paz do Divino Mestre permaneça conosco. Prezados irmãos e doutrina espírita, descia um homem de Jerusalém para Jericó e foi tomado por salteadores, que o roubaram, o espancaram e o deixaram à margem do caminho. Passava por ali um levita, um doutor da lei, integrante das 71 cadeiras do Sinédrio. Ele, olhando a criatura, igualmente passou de largo, como assim o fez um outro, também membro do Sinédrio, que por ali passava. Mas o samaritano, a Samaria era tido como uma região detestada pelo centro da Palestina antiga, porque eles não eram bem vistos e eram tidos como heréticos. Mas foi este homem da Samaria que pega a criatura, coloca na sua montaria, no seu cavalo, no seu camelo, e o leva até uma estalagem e recomenda que o hospedeiro unte-lhe as feridas com vinho, com óleos, cuide dele, e quando ele voltasse pelo caminho, ele pagaria as despesas. Jesus lança então um desafio: qual deles fez a vontade de Deus, que se encontra na cadeira de Moisés, ou aquele que é tido como herege, feiticeiro? Eles então respondem: certamente aquele que fez a bondade de levar a criatura, a beneficência em uma palavra, o amor em ação, a caridade. Nós imaginamos Jesus falando isto exatamente na esplanada do Templo de Salomão, que a história preservou após a sua derribada no ano 70 pelos generais de Tito e de Vespasiano, com a tomada de Roma, a Palestina. E ainda hoje nos perguntamos: esta casa aqui, há 50 anos aqui, se iniciou, como dizia a doutora Laudelina, eu encontro com a nossa presidente, que é a doutora Marilda. E vocês, na verdade, que fazem a dinâmica dos trabalhos sociais. Saindo daqui um quarteirão um pouco adiante, nós teremos pessoas à margem do caminho. Nós encontraríamos do lado oposto outro cinturão que contorna a cidade, porque mais de 60% da população de Goiânia é de pobres, e uma grande faixa abaixo da linha da pobreza. Nos indagamos nesta noite, porque Jesus, numa das passagens mais duras do Evangelho de Mateus, ali no capítulo 23, ele diz assim: os fariseus, os doutores da lei, dizem que estão assentados no trono de Moisés. Façam tudo o que eles falam, mas não façam nada do que eles fazem, porque eles falam, mas não fazem o que dizem. É uma pergunta que nos fazemos. Nós falamos e procuramos empreender, as nossas palavras correspondem às atitudes do território da solidariedade humana? Esta é a grande indagação que se deve fazer para aqueles que se utilizam do nome de Jesus como designação, assim como nós estamos aqui contemplando numa fotografia a sua figura melancólica e majestosa, que nos pede caridade. Os doutores da lei são como sepulcros caiados,
brancos por fora, mas por dentro cheio de ossos e podridão. E continua Jesus. A propósito de longas orações, eles roubam a casa das viúvas e cobram o dízimo do cominho e do hortelã, mas não observam a lei do amor, a lei da solidariedade humana. Eles andam léguas atrás de um prosélito e depois de o converterem à sua fé, o tornam 2 vezes mais condenados ao inferno do que antes. Jesus estava pedindo para ser sacrificado. Falar isso ali nas proximidades da alpendrada do templo de Zorobabel, ataviado com madeiras nobres por Herodes o Grande, o conhecido templo de Salomão. E ele continua: vós, fariseus hipócritas, o vosso juízo será mais severo no final. Ele havia dito numa das passagens sobre o mal rico e Lázaro, porque Lázaro, tão pobre, comia as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas quando Lázaro morreu, Lázaro foi para o céu e o mal rico foi para o inferno. E havia um abismo tão grande de distância entre um e outro que não se poderia vencer, porque quem está de lá é diferente de quem está de cá. E numa das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aquele momento em que os Espíritos falam sobre a necessidade de levar a ação e de que, a rigor, nós encontraremos dentro do juízo de Deus aquilo que está escrito dentro da própria consciência, porque é nela que está a lei do Criador. Voltamos à inquirição. Qual a nossa trajetória nestes tempos em que os quarteirões das cidades foram ganhados pelas igrejas cristãs? E nós somos uma delas aqui, neste quarteirão, com a designação de Centro de Estudos Espíritas. Centro quer dizer local, que é o mesmo designativo de igreja, e que nós preferimos com Kardec para homenagear a codificação, com essa designação que se iniciou em Paris. E qual de nós que disputamos os quarteirões com as farmácias poderemos curar as almas, as nossas próprias almas? Qual de nós podemos dizer que na nossa condição material, que nos propicia uma vida digna, em condições de alimentação, de vestuário, de transporte, de moradia, estamos observando a realidade periférica dos cordões que odeiam, que certamente carregam a mágoa, muitos deles, para não generalizar, daqueles que são os bem-sucedidos do mundo e que não são capazes de dar uma migalha, um pedaço do pão que cai na sua mesa e que sobra. Porque às vezes somos capazes de cuidar muito mais de um animalzinho, que é um ser, e por que não? Mas nós ainda não compreendemos a necessidade de socorrer a criatura à margem do caminho. Entretanto, nós, os cristãos espíritas, segundo o último censo do IBGE, ou melhor ainda, de 2010, representamos 1/3 das atividades de beneficência do país, com as nossas roupas usadas, os alimentos distribuídos, outros dão a sopa, e 50 anos de atuação desta casa, que é conhecida, talvez muitos não saibam, ou saibam, como um dos lugares de maior atividade social no flanco do movimento espírita. E nós somos poucos em comparação, porque o mundo está arrebanhado por salvadores. As pessoas estão à procura de um Jesus que possa curar-me
das dores emocionais, das perdas afetivas. Deus Jesus que possa resolver o seu problema financeiro com a teologia da prosperidade que desce da nação americana do norte, ganha até a América do Sul, passando pelo Brasil. Todos estão salvos com uma levantada de braços sem crítica, porque todos somos irmãos em Jesus. E graças às igrejas é que nós temos o nome de Jesus em cada quarteirão no Brasil, porque a nossa nação recebeu 2 sacerdotes dos mais importantes da Companhia de Jesus, o jesuitismo, o padre Manuel da Nóbrega e José Mecheta, que não tinha nada a ver com os jesuítas que cometiam as torturas da Inquisição na Europa. Espíritos que vieram com a missão de levar a mensagem a índios, de catequizar pessoas e de viver no meio da selva. Depois, Nóbrega volta com o nome de Emmanuel, como ele subscrevia em vida, Manuel, Emmanuel. E diz a Chico Xavier um dia: fui sacerdote. Você topa a empresa de escrevermos tantos livros? Precisamos de levar o nome de Jesus, desses que voltam do país da morte para dizer que a vida realmente prossegue. Nesta noite, nós trazemos a reflexão: será que o Brasil foi salvo, portanto, das injunções, dos equívocos medievais que culminaram nos poderes políticos enfronhados com a religião, que na sua origem tinha a pureza do tempo das verdades apostólicas, mas que no século IV, Constantino, vendo os seus exércitos vencerem os inimigos no fronte com Maxêncio, ele vê a cruz de Jesus no Sírio do Oriente, uma espécie de evidência que ele diz ter tido, e lentamente o cristianismo, que era perseguido por Roma, vai cedendo aos imperativos do novo imperador, e nós vamos ganhando espaço, os primeiros cristãos. Entretanto, é a partir daí que nós, os cristãos que estávamos lá, muitos aqui, saímos da condição daqueles que morriam no Coliseu de Tito, no Coliseu de Vespasiano, e agora, na boleia, no camarote do poder, saímos para a condição de perseguidores. 1000 anos da Idade Média. Ao falar do passado, volta a dizer, estamos falando de nós, os mesmos atores do presente reencarnados. E quantos equívocos, meus irmãos, nesta noite sobre a beneficência. Jesus está solto de tanto por cento, colocado como commodity, como produto. Qual lugar vai agradar o sabor da freguesia, embora as grandes exceções, que graças a Deus são maioria mesmo? Anteontem, eu procurava, me aproximei de uma igreja por conta de um momento em que uma pessoa querida estava ali para assistir uma missa do 30º dia do falecimento, do desencarne do seu filho, e me encantei, porque na entrada daquela igreja havia cestas básicas depositadas próximas às colunadas. É Jesus que vai chegando também nas igrejas de bom coração e que entendem que Jesus é amor em ação, porque salvar pessoas, perdoar de pecados e mandar todo mundo para o céu é uma proposta muito simplista que não educa. Então nós não temos outro caminho que não seja este de agir. Daí porque o título materialismo religioso serviu como designativo para um pequeno artigo que eu fiz, modestamente publiquei na coluna. E alguém me perguntou, mas é possível compatibilizar materialismo com a religião? Eu disse sim, porque o Deus do tempo de Abraão era o Deus único e é o Deus único, e graças
graças à fase abraâmica, a humanidade conheceu o único Deus, porque todas as nações da terra eram politeístas. Só a Palestina antiga, o nosso berço, pôde nos trazer a figura do Deus único, reinterpretado por Jesus, que veio dizer: esta lei de vocês é uma lei que deve ser corrigida, embora eu não estou aqui para desobedecer a lei. Porque se vocês estão aí sacrificando no altar um animal em holocausto a Deus, como se Deus se agradasse de interesses humanos, e eu vos pergunto nesta noite, isso não é um materialismo de agradar a Deus com um tipo de sacrifício dessa magnitude? Um dos descendentes de Abraão, sem faltar com as nossas tradições de matriz, que é judaica, cristã, leva o próprio filho para o altar, onde ele será sacrificado em holocausto a Jeová. Mas o que Deus quer ver um filho ser sangrado, como se matava um cordeiro imolado no matadouro, para agradar a Deus, como os gregos faziam na Grécia antiga, que para agradar a Deus eram feitos os sacrifícios a Zeus, a Apolo. Então este materialismo vai atravessar. A autoridade da França era coroada pelo pontífice. Quando em 1804 Napoleão Bonaparte toma a coroa do Papa e se autocinge, mostrando o detestar que ele tinha com aquela figura temporal das coisas, congeminadas com política e com interesses materiais. A Europa teve um terço das suas terras apossadas, exatamente por aqueles que éramos um tanto de nós, que vieram ao mundo trazer a mensagem de Jesus. E o que fizeram do Evangelho do Cristo? Imaginemos nós, que hoje é muito necessário que estes 2% de cristãos espíritos no Brasil tenham a responsabilidade de uma vida e que possa demonstrar em cada atitude esse gesto que o diferencie na compreensão, na solidariedade, na beneficência nesta noite. Se não, prosseguiremos com as bancadas políticas disputando quem tem maior quantidade de votação para fazer leis que beneficiarão uns e outros não. Nós já vencemos este período, o país é um estado laico. Nós continuaremos ainda com as disputas dos partidos políticos e dos partidos religiosos, como se a religião não fosse exatamente o ponto de encontro. Afinal de contas, nós somos cristãos espíritas, poderíamos ser cristãos cóptas, cristãos evangélicos, cristãos protestantes, cristãos gregos, ortodoxos. Há tantos cristãos no mundo, mas aquele que fizer a vontade do Pai, segundo Jesus, na parábola do bom samaritano, que socorreu a criatura à margem do caminho, este sim será um cristão em ação. Quando indagaram a Gandhi no centro em Nova Delhi, em 1945, quando o cristianismo vai conseguir tocar o coração de 800 milhões de paquistaneses em indianos, porque não vemos nesta terra a palavra de Jesus, e vocês têm a sua cultura hinduísta. Ele disse: eu amo a Jesus. E se todos os textos espirituais da humanidade se perdessem, mas sobrasse o sermão da montanha, nada se teria perdido. Mas eu não amo os cristãos, porque eles têm um evangelho de um Cristo. Apedrejar profetas e mais tarde erguer templos em sua memória tem sido a prática da humanidade durante eras. Hoje adoramos o Cristo, mas o Cristo encarnado nós o crucificamos, arremata Gandhi. A Índia vai se tornar cristã como um símbolo do mundo que poderia se tornar cristão.
no dia em que as pessoas agirem de um modo tal como o Mestre os ensinou. Senão nós teremos disputas, voltando. Nós teremos partidos, nós teremos egrégoras facilitadoras, nós teremos ofertas de produtos, nós teremos pontes teológicas que vigoraram no século para no outro século serem derrogadas, destruídas porque não tinha fundamento. Nós temos a fé do sentimento sem razão, quando fé inabalável é somente aquela que pode encarar a racionalidade frente a frente em todas as épocas da humanidade. Eu perguntava: você acredita tanto em Jesus? A pessoa me disse sim. Mas veja aqui, você veio nesta labuta de estar correndo atrás, atividades aqui e ali, e eu trago um certo complexo de culpa, porque eu não posso estar aqui neste setor, não posso estar no outro. Anápolis, de onde saí há 14 anos, não vou ao núcleo Casa de Jesus, ali com o Batista, que fundamos esse tempo atrás. De mês em mês, eu digo, eu tenho que dar um jeito e achar uma forma de ir à periferia de Goiânia, porque em 2022 o levantamento demonstrou que a nossa pirâmide social é de um topo de pessoas muito ricas, que não somos nós aqui, e que abaixo da faixa média tem essa grande base de pobreza, numa distribuição que dentre as capitais do país é a pior. Então eu disse, eu vou descer esta rua que passa perto do muro da minha casa e vou ver se eu faço uma beneficência, porque a doutora Labelina me escalou para falar aqui. Como é que eu vou chegar lá falando? Eu digo, mas eu tenho feito muita coisa sem poder ir nos lugares, porque a gente pode pegar o QR Code, que não é para pagar pregador, não é? E ajudar na cesta básica, nas atividades sociais da casa. E comecei a fazer isto. E percebi que todo lugar que eu vou tem um jeito de fazer isto, já que eu não posso estar lá. Já que eu não posso tirar debaixo das marquises da Avenida Goiás, da Avenida Independência, os dependentes de droga, que em regra nem se consegue tirar, ou os mesmos funâmbulos que há 30 anos atrás se encontravam no meio da cidade, quando eu cheguei aqui para estudar. Eu poderei me inscrever numa casa como esta aqui, que é famosa pelas atividades sociais, deste amor e ação. E ao descer a rua, perto do muro da minha casa, atravessei a pontinha do rio, do riacho, eu vi a ponte ali, e entrei em Senador Canedo em busca da Vila Galvão. Quando eu cheguei na Vila Galvão, a Vila Galvão é uma cidade muito bem estruturada, um bairro que parece uma cidade. E o companheiro de um núcleo espírita me diz: olha, aqui você não encontrará mais pessoas para você entregar a cesta básica, você está dizendo que trouxe aí no seu carro. Disse, sim, tem bastante no bagageiro. Era para levar para Nápoles, não fui. Ele diz, procure outra periferia, porque Goiânia está cheia de gente esperando. Eu então cheguei em casa e telefonei para a periferia, lá do bairro da Vitória, onde a Célia iria fazer uma atividade social. Eu disse, Célia, se eu chegar no bairro da Vitória depois de 50 minutos, saindo de onde eu moro, já acabou a atividade ali. Eu posso te mandar a minha colaboração para você comprar isso, aquilo e aquilo para dar para os pobres, mais pobres do que eu. Ela disse sim. Daí a pouco ela manda as fotografias e as minhas cestas básicas chegaram lá. Será que a cesta básica resolve? Ajuda. Será que nós necessitamos realmente? As pessoas precisam desta doação? Das nossas roupas usadas? Sim, porque eu devo já caminhar, presidente. Quando eu cheguei há mais de 20 anos ali em Anápolis, eu observei que havia no quarteirão seguinte uma instituição cristã muito linda, que fazia um trabalho muito bonito, de
pregação, de ensinamento do Evangelho. Uma outra instituição evangélica que ia buscar as verduras lá no nosso núcleo para distribuir com pessoas que eram tratadas por serem portadores de droga, usuários de droga, e que eram apenas 6 pessoas, que aliás tinham que pagar uma contribuição mensal para ajudar a manter aquela casa, e buscavam as verduras ali dos pobres conosco, pois não, é para eles, não é? Quando um dia recebemos a visita de 2 doutores advogados, com cestas básicas, tocado com aquela atividade ali. 150 pessoas no final de semana. E aí um deles me disse: mas vocês não têm que ficar dando peixe. E disse de modo muito moderado e simpático: senão eles não aprendem a pescar. O outro disse: senão daqui a pouco a gente vai manter este pessoal todo aqui. Daqui a pouco vem os filhos dele, os netos deles, e ninguém vai elevá-los a uma condição social. E eu, sorrindo e de modo elegante, disse: Teresa de Calcutá, na Índia, uma vez foi perguntada por um repórter internacional que foi cobrir aquele movimento que ela fazia, porque as ruas de Calcutá estavam cheias de pessoas doentes, chagosas, até leprosas, e aquelas ruas lamacentas, a Índia faltando todo tipo de higiene. A senhora está aqui mantendo esse tanto de pessoas sem o que fazer. Poderia dar a eles a vara de pescar? Ela disse: enquanto você, que é repórter internacional, não traz as varas de pescar dos países ricos para Calcutá, enquanto você não traz os empregos, as oportunidades, a inclusão social, eu continuarei dando peixe para que eles não morram de fome. Eles me olharam, se retiraram, nunca mais voltaram. Poderiam ter voltado, não é? O que fazemos nós? Encerro lembrando aos companheiros: e vós, mulheres devotadas a Deus, que hoje aqui é uma grande quantidade, trabalhai também para as vossas obras piedosas, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos apenas para ornar as vossas capelas, ou para atrair a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Prezados irmãos, se Jesus voltasse hoje aqui para o juízo final, nestes tempos em que o cavalo vermelho do Apocalipse nos insulta com mais uma guerra, na iminência a terceira guerra mundial, que não sobrará sobrevivente, a tese de Pietro Baldi, e que também não vai acontecer, porque uma bomba que vem de lá é interceptada por uma bomba daqui, e uma só bomba destruiria todo o Pentágono, como aquele avião que ali caiu, porque errou o alvo, não fez esponcar quantidade suficiente de bombas atômicas que poderiam destruir o planeta Terra em 1000 pedaços. Fossem elas explodidas com as de nêutron, com as de hidrogênio, simultaneamente com os armazéns que se encontram na antiga União Soviética, hoje a Rússia, o mundo não vai acabar, porque uma bombinha chega antes, em algum lugar, antes que algum lugar consiga explodir todas as bombas. E porque o cavalo vermelho do Apocalipse, na evidência de João na ilha de Patmos, é o símbolo da abertura de um selo, dizia Jesus a João: abra o selo, e ele encontra alguém cavalgando um cavalo, e o seu gilete com a veste vermelha atrás, uma adaga na mão, o símbolo da guerra. Subitamente desaparece da perspectiva da tela mental ou da evidência de João Evangelista, e aparece em seguida um cavaleiro negro, porque depois da guerra vem a crise econômica, a crise do petróleo, a bolsa sobe e desce aos extremos, o cavalo negro passa, em seguida aparece para João
da boca da caverna de Patmos, como se galopasse as águas do mar, um cavalo branco. Ele traz os aspectos da bondade. Ele é, por assim dizer, o fariseu que é hipócrita, branco por fora, mas por dentro cheio de ossos e podridão. Ele é desses falsos profetas que ganham multidões e que, ao invés de transformar o crente em pessoas melhores, os fanatizam, porque transformar é muito diferente de fanatizar, e os tornam marionetes para manter interesses. Nestas exceções, porque a maioria são muito corretos, nós estamos na abertura de um selo que vai se fechar, porque depois passa um cavalo amarelo, que representa a peste, a pandemia, as doenças que ciclicamente vêm à humanidade, acabam e se fecha o selo. O mundo não vai acabar. Jesus já apareceu. Tomara que Ele volte em uma aparição para que possamos ver. E se Ele voltar aqui, Ele vai aparecer no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras está cercado de câmeras de filmagem, porque Israel é muito protegido. Ali na adjacência está o grande cemitério. Andamos por ali, filmando com o celular. Imagina que se Jesus aparece no juízo final, as redes de TV iriam filmá-lo. O meu aparelho celular, ou quem estiver na hora com o celular, vai filmar Jesus. E aí, se Jesus demorar algumas horas, será o suficiente para um avião supersônico carregar de todos os países para Israel os seus segmentos religiosos. Os espíritas iriam certamente de Uber, não é? Não daria tempo nos nossos carros, mas chegaria por ali uma limousine, chegaria por ali um Papa Móvel, com todo respeito, porque amamos a Igreja Mãe que nos mostrou Jesus. Todos gostariam de conversar com Jesus, e as redes de TV do mundo estariam a postos para entrevistar Jesus. Mas Jesus daria entrevista? Ou Ele aparece rapidamente, ressuscita todos os mortos? E se ressuscitar todos os mortos, não caberia na superfície do planeta Terra. Nós temos um terço de terreno. Imagine que, se eu contasse alguns milhões de anos que existe a humanidade, embora só nos 40 mil anos últimos adquirimos a razão, todo mundo teria que ressuscitar. Colocar um de gente, ressuscita na carne, e Jesus em seguida separa os bons dos maus, manda para o inferno e para o céu. Sobe todo mundo na carne ressuscitado para o céu, para satisfazer uma interpretação teológica que não condiz. Então Jesus, ao ser entrevistado por um repórter de uma igreja A, diria a ele: olha, tem reencarnação e você devia estar acreditando nisso, porque eu falei disso. Quando disse que um homem grande nasce na barriga de mulher novamente, volta à vida. Quando eu falei que Elias havia de vir, vocês não entenderam? Elias tinha vindo na pessoa de João Batista, vocês não deram lá. Quando eu falei com vocês através dos meus apóstolos até o Concílio de Constantinopla, quando vigorava a interpretação dos textos originais com o bispo Orígenes, vocês não acreditaram. Na mesma hora, a limousine iria sair de lá, dizendo que esse Jesus é um Jesus espírita. Sua Santidade, o Papa, que aliás temos um Papa muito caridoso e muito bacana, não é? Sua Santidade diria: esse Jesus não serve para nós, porque ele está falando de uma coisa que nós amputamos do nosso Concílio de Constantinopla em 553. Eu termino aqui desejando a todos uma boa noite e dizendo que ainda demora muito tempo para esse caldeirão ferver, até que Jesus possa chegar aqui da forma como imaginava, porque na verdade Ele está aqui, nunca saiu daqui, e Ele se encontra onde estiver um preso, onde estiver um doente, onde estiver um pobre sofredor, um homem passando fome. Aí Ele estará diariamente nas nossas vidas. Boa noite.